Nós vamos falar um pouco sobre o imposto de renda à pessoa física e, no caso, a novidade aqui para a nossa região é que, em função das enchentes que assolaram todo o nosso estado, teve muitos municípios que tiveram prorrogado o prazo de entrega e, dentre desses municípios, então, está Camaquã. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco, tirar algumas dúvidas que ainda restaram em relação a esse imposto de renda, e trocar ideias a respeito de prazos, doações, destinações, seriam isso que nós vamos tratar. Bom, esta é uma dúvida que eu vejo muitas pessoas perguntando. Camaquã está entre os municípios em que houve essa prorrogação? Assim, Gil, de todo o estado, mesmo tendo várias regiões afetadas, nem todos os municípios foram abrangidos por essa prorrogação. Então, é importante ao contribuinte analisar as portarias da Receita Federal. Foram 2 portarias editadas, a mais recente foi a 419, depois foi atualizada pela 423, que incluiu nessa última etapa os municípios de Rio Grande e São Lourenço. Mas da nossa região, por exemplo, nós temos Camaquã, Arambaré, Cristal, TAP, Sentinela, Dom Feliciano. Todos esses municípios foram contemplados com a prorrogação da entrega da declaração de renda e, consequentemente, com o prazo de recolhimento do imposto de renda em função dessa mesma prorrogação. Bom, essa prorrogação, eu não fiz ainda a minha declaração do imposto de renda, eu estou entre esses municípios em que há essa possibilidade. Muda alguma coisa no procedimento para entregar essa declaração ou segue os mesmos trâmites do restante do país naquele outro prazo? Os mesmos critérios, o mesmo aplicativo, o mesmo programa do imposto de renda. Inclusive, quem já entregou no prazo, lá em até 31 de maio, que era o prazo inicial, e optou, por exemplo, para o pagamento parcelado das cotas do imposto de renda, ou pagamento em débito em conta, que é muito comum o pessoal fazer. Inclusive, a primeira parcela automático, quem havia programado para 31 de maio, automaticamente o sistema já prorrogou para 31 de agosto. Então, quem já entregou e teria o débito da parcela lá em 31 de maio, muitos estão questionando, achando que deu algum problema. Eu tinha o débito programado e não entrou. É que automaticamente foi prorrogado, então, o prazo da primeira cota para 30 de agosto. Então, o débito fica 30 de agosto. Então, também é importante o contribuinte ficar atento, porque, por exemplo, o número de parcelas máximas são 8. Então, normalmente a gente programava, eu vou pagar de maio até dezembro e estou livre do imposto de renda esse ano. Com a prorrogação, o prazo começa a contar a partir de 30 de agosto. Então, provavelmente, quem optou pelas 8 parcelas, lá no ano que vem vai terminar um e já vai ter outro para começar. Então, tem que ter essa programação, vai praticamente emendar um pagamento de um ano base em outro. Bom, então para esses municípios, incluindo Camaquã, vai até quando o prazo para fazer essa declaração? Vai até 30 de agosto, prazo final para entrega, para pagamento da primeira parcela ou para pagamento da cota única. Bom, a gente sabe que quando a gente faz a declaração do imposto de renda, dependendo do formato que você faz, há a possibilidade de você fazer destinação de doações, né? Como é que ficou agora com essa prorrogação? A gente sabe que o Rio Grande do Sul está precisando e muito neste momento desse tipo de atenção. Como é que ficou essa questão? O mesmo prazo, Gil. Quem entregar a declaração a partir de agora, obedecendo o prazo limite 30 de agosto, tem a possibilidade de destinar parte do imposto devido para as entidades assistenciais. Como é que funciona essa doação agora nessa etapa da declaração de ajuste? A gente já não pode mais escolher a entidade que a gente quer que vá essa declaração, mas a gente pode escolher o município e podemos doar tanto para o fundo da criança e do adolescente quanto para o fundo do idoso. A novidade do imposto de renda desse ano é que eu posso doar até 3% para o fundo da criança e do adolescente e até 3% para o fundo do idoso. Outro detalhe que a gente gosta de salientar para incentivar essas doações é que, mesmo que eu tenha imposto a restituir, ou mesmo que eu não tenha nem imposto a pagar e nem imposto a recolher, eu posso fazer essa doação, que a gente gosta de frisar que eu não estou doando, eu não estou pegando do meu dinheiro, digamos assim, do meu fluxo mensal para doar para alguém. Na verdade, eu estou destinando parte do imposto devido,
que eu teria que pagar de qualquer forma, e na hora de apropriar a declaração de finalizar, eu vou destinar parte como imposto e parte como doação. Então é importante a gente cuidar, usar esse benefício. Quem é que pode fazer essa destinação? Aquelas que optarem pelo recolhimento do modelo completo, que nós temos 2 modelos, o simplificado e o completo. Então quem optar pelo modelo completo vai conseguir fazer essa doação. E outro detalhe também importante é que mesmo que eu parcele o imposto a pagar, o saldo restante em até 8 parcelas, essa parcela da destinação tem que ser paga em cota única até 30 de agosto. Então, como a gente tem um prazinho a mais agora em função desse problema no Estado, é ideal o contribuinte olhar com atenção e se programar para fazer esse primeiro pagamento lá em 30 de agosto, mesmo que eu tenha uma parcelinha maior em função da destinação. Mas como tu mencionou, o Estado está passando por uma crise sem precedente em função dessas enchentes e é importante a gente ter essa destinação. E claro, a gente tem as entidades aqui no nosso município que a gente sempre faz uma campanha com os colegas contadores aqui da região, mas esse é um momento também da gente, de repente, priorizar os municípios que foram atingidos pelas enchentes e que precisariam mais nesse momento dessas doações. Bom, aí cabe cada contribuinte fazer a sua avaliação, né, sobre todas essas entidades, né, sobre tudo Isso. isso que está acontecendo no nosso estado, para destinar para aquela que ele acredita que deve ser feita essa destinação. Bom, Silvana, você já deve ter feito muitas declarações desse ano de 2024, devido às pessoas que vão lhe procurar. Por essa análise, por esse comparativo de 2024 com anos anteriores, dá para a gente dizer que tem muita gente que ainda não fez essa declaração ou a grande maioria fez dentro daquele primeiro prazo que foi estabelecido? Tem muita gente que ainda não fez, Gil. Claro, a gente procurou, na medida do possível, incentivar os clientes, os contribuintes que fazem as declarações conosco, de observar aquele limite de 31 de maio. Até porque naquele mês estava bem confuso, saía uma portaria num dia, outra portaria no outro, e sempre restava a dúvida, o meu município está ou não incluído. Então a gente foi tentando ao máximo, mas brasileiro é brasileiro, né? Tem muitos que sabiam que poderia haver a possibilidade e deixaram. Então a gente ainda ficou, e no geral no estado, ainda tem um grande número de declarações por serem entregues. Então a gente salienta que já que temos esse prazo, aproveitamos para fazer as simulações, pensar bem a questão das destinações do Fundo da Criança e do Adolescente, mas temos ainda esse prazo e ainda tem bastante gente aqui no estado que, em função de todos os problemas, né, dos próprios ocorrido desse transtorno com a enchente, muita gente ficou impossibilitada. Nós temos colegas nossos contabilistas que praticamente perderam seus escritórios, seus dados, tudo. Então isso também atrasou, digamos assim, esse volume esperado de declarações. Bom, das pessoas que já fizeram a entrega do imposto de renda, o que você observou nesse ano de 2024? Qual foi a maior dúvida ou a maior dificuldade que esses contribuintes acabaram encontrando? Normalmente a dificuldade e a dúvida deles é em relação ao que nós podemos informar como valores dedutíveis na declaração, aquilo que vai abater o imposto de renda. Esse ano mesmo, muitos me questionaram sobre a questão de medicamentos, de vacinas, coisas do tipo. Então, tem algumas coisas que não, infelizmente, não é possível abater. Então, por exemplo, os gastos permitidos são com educação e todos os gastos na área da saúde, mas tem algumas particularidades ali da saúde, por exemplo, o medicamento não pode abater, a não ser que esse medicamento esteja incluído numa conta hospitalar. Vacinas também, na sua maioria, não podem, a não ser também que estivessem incluídas lá numa conta hospitalar, com a devida nota do hospital. A questão da educação, tem muitos, poxa, mas eu pago curso de idiomas, isso, aquilo, para o filho ou para o dependente, também não pode, é só o ensino regular, desde a pré-escola até pós-graduação, mestrado, mas a maioria das dúvidas que surgem ainda é em relação às deduções. E o cuidado em relação a isso que a gente também sempre salienta e sempre orienta é que o contribuinte tenha o cuidado de declarar aquilo que efetivamente ele tem a comprovação. Porque hoje o que acontece? A Receita Federal ela está com um sistema de cruzamentos de dados muito eficientes.
Então, tu transmite a tua declaração hoje, amanhã depois tu já pode ver o processamento dela, que ou já vai estar processada, ou já vai estar com pendência, então é tudo muito rápido e a Receita tem esses cruzamentos, então a gente tem que cuidar para não cair no que se chama malha fiscal, para não ter que estar depois perdendo tempo e com comprovação de documentos, enfim, seria essa a grande dúvida hoje. Bom, às vezes acontece de que o contribuinte fez a sua declaração e depois ele se dá por conta, bah, mas eu cometi um erro, eu não deveria ter feito de tal forma aquela declaração, tal dado eu não deveria ter colocado daquela maneira, um dado que por engano acabou se equivocando. Com essa mudança de prazo, como é que fica? Esse contribuinte pode mandar novamente essa declaração? Ele precisa retificar ela? Como é que fica? Pode ser retificado e no caso que nós temos o prazo estendido até 30 de agosto, enquanto eu tiver no prazo de entrega, eu posso inclusive alterar a forma de declaração, de modelo simplificado para completo ou vice-versa. Depois que passar o prazo, que no caso agora o nosso prazo é 30 de agosto, nós já não podemos mudar mais a forma de declaração. E o que essa forma de declaração implica para mim? Ela vai implicar, por exemplo, numa forma menos onerosa do imposto final. Então, se por acaso eu fiz a declaração e fiz pelo modo completo e poderia pagar mais pelo simplificado, pode ser retificado. A questão das doações também ali, das destinações do imposto de renda para o fundo da criança ou adolescente. Quem já entregou a sua declaração e não fez a doação lá naquele período em 31 de maio, ele pode retificar e ainda fazer a sua doação com prazo para pagamento desse valor até 30 de agosto. Então, tem todas as possibilidades ainda de retificação sem juros, sem multa, sem nenhuma penalidade ou para corrigir erros da anterior. Bom, tem uma pergunta que a gente vê que ela é uma dúvida dos contribuintes todos os anos. Sempre a gente vê muitas pessoas questionando. E como a gente sabe, tem muita gente que ainda não fez a entrega nesse ano de 2024, daqui a pouco ainda dá tempo de fazer uma mudança nessa forma. Entre o modelo simplificado e o modelo completo, qual é a orientação de escolha? Qual delas é a mais indicada para determinada situação? O modelo simplificado é para aquele contribuinte que não tem despesas dedutíveis comprovadas. Então, normalmente vai ser o mais vantajoso, porque a Receita, o próprio sistema, ele te dá um percentual de dedução já simplificado, como o próprio nome diz, independente de tu ter despesas. E o modelo completo é para aquele contribuinte que tem gastos dedutíveis com ele, ou com dependentes, ou com alimentandos, e que ele vai poder, então, abater, informar essas deduções e ter um valor de imposto menor a pagar. Então, seria basicamente essa a diferença. Simplificado, eu não tenho comprovação de despesas nenhuma, eu vou optar pelo simplificado. Quem tem, vai fazer opção pelo completo, e mesmo que ele tenha despesas, se no final o simplificado for menor, ele vai usar o modelo simplificado tranquilo também. Bom, às vezes existem alguns dados que são um pouco complexos na hora de informar a declaração do imposto de renda. Aí é importante sempre procurar um profissional habilitado, né? Porque existem muitas pessoas que acabam colocando esse tipo de trabalho à disposição, mas nem sempre são pessoas habilitadas para isso, né? Perfeito. É bastante comum, a gente tem bastante casos das pessoas, porque a mídia, no caso, o próprio sistema da Receita Federal, a própria Receita Federal divulga bastante que é bem fácil, que tu pode fazer no aplicativo, tu pode fazer pela internet, mas tem situações complexas que exigem, então, digamos assim, um olhar mais efetivo de um profissional que tem experiência na área, para evitar cair em malha fina. Por exemplo, a gente teve pessoas que declararam direto pelo aplicativo e caíram em malha fiscal, e a gente tem que depois estar corrigindo, refazendo. Em alguns casos, dependendo do período ou o valor do problema, gerou multa, gerou imposto a pagar. Então, o recomendado é isso, que você procure o auxílio de um profissional da área contábil, que, como tu disseste, é o nosso dia a dia. A gente está capacitado e habituado a fazer esse tipo de assessoramento para o contribuinte. Quais são os principais danos para o contribuinte que fizer a declaração com dados errados? Bem, primeiro a questão da malha fiscal. Essa malha fiscal ela acarreta em eu vou ter diferença de imposto a pagar.
Acontece muito das pessoas que não têm, digamos assim, como a gente comentou, não é da área dela, não tem aquela expertise e ela acabou caindo em malha fiscal e não viu que estava na malha. Passou o tempo para retificar a declaração ou para comprovar aquilo que a Receita Federal pedia, vai acarretar em diferença de imposto a pagar, vai acarretar em multa sobre esse imposto. E um ponto principal que a gente alerta de novo, enfatiza agora, é que a Receita Federal ela já tem um pré-conhecimento da nossa situação. Tanto é que existe a declaração pré-preenchida lá no sistema da Receita Federal. Então, a gente tem que cuidar para declarar efetivamente aquilo que nós temos comprovação, cuidar para não deixar nenhuma forma de renda sem declarar, porque depois, se caso eu for intimado, não vi o prazo de notificação, não fiz correção e a Receita glosa esses valores da minha declaração, além do imposto, ainda tem a questão de multa e, dependendo do caso, se for omissão de renda, ainda tem mais uma multa qualificada de 75% do imposto. Então, são situações bem complicadas. E para aquele que achou que não devia declarar, não cumpriu o prazo, não entregou, tem também a questão do CPF, que fica numa condição de CPF irregular. Isso pode acarretar problemas, pessoal que tem rendimentos de aposentadorias, de pensões, movimentação bancária. Então, é um transtorno, é uma coisa simples que a gente no nosso dia a dia declaração de renda, mas o não fazer ou fazer errado pode gerar esses transtornos todos. Bom, há uma grande expectativa porque o próprio governo Lula, quando ele assumiu a presidência da República, ele disse que iria aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Mas hoje, o que nós temos de definido para o imposto de renda 2024? Quais as pessoas que precisam fazer? Aquela promessa de que rendimentos até R$ 5.000 mensais estariam isentos não se concretizou ainda. Nós tivemos pequenos reajustes na tabela do imposto de renda, inclusive mudou um pouquinho agora em abril, maio, não me recordo bem, mas ainda não chega nesse patamar de isenção que o pessoal queria. Então, por exemplo, essa declaração que ainda estamos no prazo de entregar, ainda está obrigado a entregar quem teve rendimentos no ano base 2023, rendimentos tributados, até 30.600 e alguma coisinha, não vou te precisar, mas se não me engano são 30.639. Se eu não tiver essa renda tributada, não tiver atingido o limite, nós temos que cuidar outros fatores de obrigatoriedade, como por exemplo, o produtor rural, ele tem uma renda em torno de 140 mil que ele fica obrigado a entregar a declaração de renda. A posse de bens, todo contribuinte que tiver uma posse de bens superior a R$ 800 mil está obrigado a entregar a declaração de renda. Esses limites aumentaram bastante esse ano em relação ao ano anterior, mas tem essas questões também. E rendimentos isentos, quem teve rendimentos isentos acima de 200 mil também fica obrigado a declarar. O que são os rendimentos isentos? Aplicações, investimentos, caderneta de poupança, ações, rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão. Então, são as situações que nos obrigam a fazer essa entrega de imposto de renda. Bom, você citou a questão do produtor rural. Os produtores rurais, eles estão atentos a isso? É uma situação que, por exemplo, a Receita, para aquele produtor que vem sistematicamente fazendo a sua declaração, esse ano tem uma novidade que eles já receberam um alerta, digamos assim, um chamado da Receita Federal via comunicação por correspondência, lembrando eles que tinham que entregar a declaração de renda, porque em anos anteriores eles já haviam declarado. Acontece daqueles que por um motivo ou outro não declararam, e a gente teve casos da seguinte forma: ele foi notificado, por quê? Porque o produtor rural, normalmente o que acontece? Ele vende para grandes empresas, e essas empresas já informaram, hoje é tudo com nota eletrônica, a gente enfatiza de novo essa questão do cruzamento de dados, e nós tivemos produtores rurais que foram notificados para entregar em função do cliente ou do fornecedor dele ter entregue, então, em função de cruzamento de dados. Então, seria também digamos assim, uma classe que tem que
tem que se ter cuidado, e a renda dele como produtor rural interfere nas demais rendas. Daqui a pouco ele tem uma aposentadoria, ele tem uma renda de aluguéis, e tudo isso tem que ser somado. Bom, Silvana, para a gente encerrar, golpes relacionados à declaração do imposto de renda. A gente tem visto, agora recentemente, eu acho que um dos golpes que mais entrou em evidência foi um site que ele muito se assemelhava com o site do portal do MEC, né, onde os alunos precisavam fazer a sua inscrição para o Enem, e tinha um site que ele era muito idêntico, só que na verdade ele era uma armadilha para captar os dados destes alunos. No que diz respeito ao imposto de renda, também se verificou-se nesse ano de 2024 até o momento esse tipo de incidência? O mais é que a gente percebeu e que os clientes chamam e pedem para verificar ou mensagens através de SMS, WhatsApp, e-mail. Então a gente frisa sempre isso, né? Nenhum órgão de fiscalização te manda e-mail ou notificação por WhatsApp ou coisa do tipo. Então a gente tem que ter esse cuidado, acessar os sites oficiais, que é aquela extensão do Gov.br, né? E é esse o cuidado. A Receita não manda nenhum tipo de alerta, nenhum tipo de WhatsApp, nenhum tipo de e-mail. Como eu falei ali do caso dos produtores rurais, a Receita está notificando via correspondência, mas ali não vai nenhum QR Code, nenhum e-mail, nada que diga, tu tem que entrar aqui e fazer aqui ou pagar por aqui. Então tem que ter esse cuidado também. Silvana, muito obrigado pela tua visita hoje aqui, falando sobre esse assunto muito importante. Sempre gera dúvidas a declaração do imposto de renda. Você está convidado para vir aqui mais vezes, porque eu sei que nessa área contábil nós temos muitos assuntos aí que a gente pode estar conversando. Com certeza, Gil, agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição. E eu aproveito esse momento, então, só para enfatizar a questão das destinações do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente, e a gente gosta de trazer um dado que é impactante, porque o que a gente gosta de frisar? Que nós não estamos tirando do nosso bolso esse valor que nós vamos contribuir. Na verdade, a gente está repartindo imposto. Digamos que eu tenho R$1.000 a pagar, eu vou destinar 3% para um fundo, 3% para o outro, e o restante eu pago. Isso não vai aumentar o meu valor. E uma coisa que chama atenção, até o dia 9 de junho já tem um levantamento oficial da Receita Federal. A nível de Brasil, nós teríamos um potencial de 536 milhões de valores a ser destinados para esses fundos, e foram doados apenas 101 milhões. Camaquã, nós temos um potencial de 1.438.000 e apenas, tão somente até o dia 9 de junho, foram destinados 85 mil. Então, o que é isso? É valor que o contribuinte pagou de imposto e poderia ter destinado para as entidades e ficou ou por falta de conhecimento, ou porque não se programou, ou porque achou que isso ia aumentar o valor do imposto de renda dele. Então a gente chama atenção, conversem com seus contabilistas, vejam bem como é que funciona essa questão da destinação, porque é muito importante, como tu comentaste no início, a gente está numa fase no Estado que esse valor será bem-vindo, e nós temos, falando aqui da nossa região, entidades que são muito beneficiadas com esses valores e fazem prestação de contas, então a gente fica com aquela segurança de saber que eu doei e que eu tenho condições de fiscalizar aonde foi investido esse valor dessa doação. Então seria a nossa dica de hoje: olhem com carinho, façam o seu imposto de renda com calma, façam as contribuições, porque vai ser bem utilizado com certeza.